Fala aí, guerreiro, seja muito bem-vindo ao canal Matemática com Benayon. E neste vídeo vamos dar continuidade, finalmente, à contagem regressiva da EAN 2020. Bom, agora chegou a vez da álgebra. Se você é novo aqui no canal, você encontra já duas contagens regressivas, uma sobre geometria plana e uma outra sobre trigonometria. Bom, como o assunto, como álgebra é bem extenso lá no edital, eu vou separar por assuntos. Então, dessa vez, nós vamos falar de funções. Vamos falar de função afim, função quadrática, função exponencial e função logaritmo. Todas elas presentes no edital. Mas vale ressaltar que, até hoje, nas provas anteriores, só caiu função afim e função quadrática. Entretanto, como está presente no edital, nós vamos falar sim. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que na descrição desse vídeo você encontra um PDF com uma lista de exercícios para você treinar aí os tópicos que nós vamos abordar. E se você puder, compartilhe com seus amigos, deixa aqui o seu like se você gostou dessa aula, porque isso ajuda muito a gente manter o nosso trabalho. Então vamos lá, função afim. Bom, vamos lá, senhores. Eu vou manter o mesmo esquema, eu vou fazer um resumo sobre o assunto e em seguida a gente resolve uma questão aí típica de concurso, beleza? Então vamos nessa. Seguinte, função afim é toda função cujo domínio são os reais, o contradomínio são os reais, e nós vamos associar esses elementos a esses elementos desse conjunto, domínio contra domínio, através da seguinte fórmula: f de x é igual a ax mais b, onde o f de x também pode ser chamado de y, ou seja, y igual a ax mais b. Então a brincadeira é a seguinte: o x fica no domínio, o y fica no contradomínio e a gente vai associar cada elemento do domínio a um elemento no contradomínio através dessa fórmula, onde o a e o b são números reais. Eles vão receber nomes específicos. O a recebe o nome de coeficiente angular e o b recebe o nome de coeficiente linear. Muito bem. Então vamos a um exemplo. f de x é igual a 3x menos 2. Então observe que o a é 3 e que o b é menos 2. Atenção, o sinal vai junto, Então o b é menos 2. Bom, o que é mais importante a gente conhecer para a prova é o gráfico. Toda função a gente precisa ter claramente o comportamento dela. E o que nos traduz esse comportamento da função é o gráfico. Bom, o gráfico da função afim é uma reta. Então eu vou mostrar para vocês aqui de forma simplificada como a gente vai montar gráficos de função afim. Bom, eu vou chamar a atenção de vocês para cada caso e identificar o parâmetro que, quando modificado, modifica o gráfico. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x menos 2. Bom, pontos importantes a serem definidos no gráfico de uma função são as interseções do gráfico com o eixo y e o eixo x. Então, eu vou lhe dar aqui um caminho curto para você encontrar essas interseções. Então, se liga aqui, ó. Eu vou olhar primeiro para o b. Quem é o b da função f de x igual a 2x menos 2? É o menos 2. Sobre o eixo y, você marca menos 2. Assim, ó. Lembrando que a interseção entre os eixos do plano cartesiano é o zero. Então, aqui está menos 1, menos 2. Beleza? Marca lá, bonitão, menos 2. E depois você calcula a raiz da função. O que é a raiz da função, Fabrício? A raiz é o valor de x quando o f de x é zero. Então, na prática, para você achar a raiz da função, basta você fazer a função igual a zero. Ou seja, no nosso exemplo, 2x menos 2 é igual a zero. Resolve a equação, o valor de x que você vai encontrar é a raiz. Então, ó, se eu passar esse menos 2 para cá, fica 2x igual a 2, logo x é igual a 1. Basta resolver a equação. E observe, 2 vezes 1 dá 2.
2 menos 2 dá 0. A raiz você vai marcar sobre o eixo x. Observe, ó, x é igual a 1. Então você marca sobre o eixo x o valor da raiz. E, meu amigo, acabou. Agora, por menos 2 e 1, basta traçar uma reta. Olha lá, ó, ó. Acabou. Você está diante do gráfico da função. Então, observe que a interseção da reta com o eixo y se dá na ordenada, que é o nome que a gente dá para a coordenada y, em menos 2. E a interseção da reta com o eixo x se dá na raiz. Cuidado para você não confundir. Ah, então, Fabrício, se aqui é menos 2, que é o B, aqui é o A? Não, aqui não é o A. Observe, aqui é a raiz da função. Beleza? Bicho, acabou. Se você entendeu isso, as outras, molezinha, é sempre a mesma coisa. Acompanha comigo aqui, ó, o exemplo da função g. Observe que agora eu tenho menos x mais 2. Observe que o A é menos 1 e que o B é 2. Aí você faz o mesmo procedimento. Olha para o B, 2, marca no eixo y. Tá aqui, ó, 1, 2, tá lá. Show, Fabrício. E agora o que eu faço? Calcula a raiz, ou seja, pega a função igual a 0. Observe que eu vou passar para cá, vai ficar menos 2, menos x igual a menos 2, logo x é igual a 2. E aí você vem e marca aqui, 1, 2. Beleza. Vou passar uma reta por esses pontos aqui, ó, sobre o eixo y, sobre o eixo x. Observe que aqui houve uma coincidência nos valores. E olha, o que vai acontecer? Vou passar uma reta. Tá lá, ó. Beleza. Tá aí o gráfico da sua função. Agora, vou chamar a atenção para você da seguinte situação. Observe que o primeiro gráfico, a reta, ó, para cima. No segundo gráfico, para baixo. O que aconteceu? Observe que na primeira nós vamos dizer que essa função ela é crescente e a segunda é decrescente. Quando é que ocorre uma? Quando é que ocorre a outra? Uma função afim ela é crescente quando o A é positivo. Observe que o A aqui é 2. 2 é maior do que 0. Se o valor do A é um número positivo, então a função ela é crescente. Então a função ela aqui é crescente. Já no segundo caso, observe, o A aqui, ó, é menos 1. E menos 1 é menor do que 0. Quando isso acontece, nós vamos dizer que a função é decrescente. Pronto, fechou. Beleza, galera? Então, aqui já temos quase que todo o assunto resolvido. Bom, eu vou chamar a atenção agora para dois casos particulares que a gente encontra, inclusive, bem discriminado lá no edital da prova, que diz o seguinte, olha esse caso, h de x igual a 3x. Aí você vai olhar assim, pô, aparentemente está faltando alguma coisa. Não está faltando não, é que na verdade o b da função aqui é 0. A gente pode escrever assim, 3x mais 0 é a mesma coisa que 3x. Então o b ali é 0. O que significa isso? Significa que a reta vai cruzar o eixo y em 0. Então, toda vez que a reta cruzar, a função afim cruzar, interceptar, que fica mais bonito, a origem do plano cartesiano, nós vamos chamar essa função afim de função linear. Então, essa função aqui é uma função chamada de linear. Beleza, galera? Então, ela está, digamos assim, ela está bem referida no edital da prova. Então, por isso que a gente vai falar dela. Bom, o que a gente vai fazer aqui para traçar o gráfico? Observe que a raiz, ela coincide com o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, aqui a gente é obrigado a escolher um outro ponto. Por quê? Porque coincidem. A gente não consegue marcar
a reta com apenas um ponto. Isso é importante. A reta ela só fica definida quando a gente conhece dois pontos distintos do plano. Então o que a gente faz? Pô, atribui um valor para x qualquer. Por exemplo, para x igual a 1, que a gente vai dizer que a h de 1, né? A imagem do 1, não esqueça desse termo, né? Imagem do 1. H de 1 vai ser 3 vezes 1, que é 3. Aí, molezinha, meu amigo, ó. X igual a 1, você escolheu. Fabrício, poderia ser 2? Claro que pode ser 2. Pode ser qualquer número real. O domínio é qualquer número real. Fechou? Aí, ó, para x igual a 1, y igual a 3, ó. Olha aqui, ó. X igual a 1. Aqui tá 1, 2, 3. Tá aqui. Aí, projeta lá, ó. Pronto, tá aqui a interseção. Aí, meu amigo, molezinha. Vai passar pela origem do plano cartesiano e, ó, aqui, ó, bonitão. Já tá lá, ó, o gráfico da função. Moleza. Se fosse menos 3, ia estar assim, né? Ó, aqui, ó, pra cá, né? Decrescente. Não esqueça disso. E, por fim, nós vamos falar de uma função em particular que, em geral, a gente não encontra nem como uma questão, na verdade, mas ela é uma função constante. Quando é que uma função é constante, Fabrício? Ela é constante quando o a é zero. Observe que aqui o b é 1 e o a, que é o coeficiente que acompanha o x, ele é zero. Tá? Aqui o a é zero e o b é 1. E aí a reta, ela é uma reta que passa paralela ao eixo x da seguinte maneira. Ó. Vai cruzar o eixo y em 1, tá? E ela é paralela ao eixo x. Bom, galera, dito isso aqui, a gente tem praticamente aí tudo que a gente precisa para resolver questões envolvendo função afim, tá? Então, vamos à nossa questão. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico acima representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Vem comigo o seguinte, galera. Olhou para o gráfico da função. É uma reta. Você já pode afirmar que a função ela é uma função afim. Ou seja, ela é do tipo y igual a ax mais b. Vamos lembrar do que a gente acabou de ver. Onde a reta intercepta o eixo y, a gente sabe que é a ordenada b. Então, meu amigo, olhou para cá, ó, te deu aqui, ó, menos 10. O que é isso? Esse é o b. Já coloca ali no lugar da fórmula, ó. Y é igual a ax menos 10. Olha lá, já começou a dar uma clareada. Qual é a outra informação? Esse camarada aqui, quando ele atinge 5 minutos, a temperatura é de 30 graus Celsius. Observe, x, y, para x igual a 5, y igual a 30. Repetindo, para x igual a 5, o y correspondente é 30. Vamos substituir. 30 é igual a vezes 5 menos 10. Vamos escrever na forma padrão? A vezes 5 é 5a. Menos 10 é igual a 30. O que vai acontecer? Vamos achar o valor de a agora. Ó. 5a é 30. Para cá fica mais 10. 30 mais 10 dá 40. E, portanto, o a é 40 divididos por 5, que me dá o valor 8. Maravilha! Então, o que a gente acabou de determinar? A gente acabou de determinar a função y é igual a 8x menos 10. Olha lá, o a é 8 e o b está aqui, ó, é menos 10. Fechou? Beleza? O que ele quer? Ele quer saber em quanto tempo a barra de ferro atinge 0 graus. Ou seja, passa de menos 10
e vem para cá. Ou seja, olha aqui, ó, é esse t. Esse t é quando exatamente a barra atinge 0 grau, que a gente viu, é a raiz, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? 8x menos 10 é a função e a gente vai igualar a 0. Olha lá. Fim de papo. Agora é só determinar esse x, que está representando aqui, né, a temperatura em minutos. Então, vamos lá, ó. 8x é igual a, para cá, menos 10 fica mais 10, 0 mais 10 dá 10. Logo, x é 10 dividido por 8. Vou dar uma simplificada nessa fração. Ó, por 2, isso aqui é 5 quartos. Vamos dividir, ó, 5 por 4. Dá quanto? Dá 1, sobra 1, vírgula, fica 10 divididos por 4, dá 2, sobra 2, 20 divididos por 4, dá 5. Cuidado agora, porque, embora não seja o caso dessa questão, 1,25 minutos não é 1 minuto e 25 segundos. Na verdade, nós temos que 1,25 é a mesma coisa que 1 minuto mais 0,25 minutos. Então, isso aqui tudo está em minuto. Para você passar para segundos, qual é o macete? Multiplica por 60, amigo. Então, quando você multiplica 0,25 por 60, isso te dá 1 minuto e 15 segundos, tá? Só multiplicar aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicar 2,5 vezes 6, né? Porque você anda com a vírgula para cá, corta um zerinho, multiplicando 2,5 por 6, você encontra exatamente 15. E isso você encontra no item D da questão, tá aí. Beleza, galera? Fechou? Bom, então aqui acabamos de falar tudo que a gente poderia numa breve aula sobre função afim, tá? Vamos para a próxima função, função quadrática. Bom, senhores, eu vou fazer o nosso tradicional resumão antes de resolver uma questão envolvendo função quadrática. E para maiores detalhes do assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma aula que eu gravei aqui no canal sobre função quadrática, bem detalhada, bem completa. Beleza? Então, vem comigo. Função quadrática é toda função de R em R da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. O motivo é bem simples. Se o a for igual a zero, esse termo ele deixa de existir e o polinômio que representa a função passa a ser um polinômio do primeiro grau e, portanto, deixa de ser uma função do segundo grau, ok? Bom, importante é saber identificar os coeficientes, tá? Uma vez que eles serão muito úteis para a construção do gráfico da função quadrática. Bem, então vamos lá. No exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, temos que a é igual a 1, embora você não esteja enxergando aqui, a é igual a 1. O b é menos 5, atenção ao sinal, e c é igual a 6. Bom, o gráfico da função quadrática é a curva chamada de parábola, que tem mais ou menos esse formato aqui de U, tá? Que pode estar nessa posição ou nessa posição. Então já já nós vamos ver qual é o parâmetro que vai determinar essa posição, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo. Vale reforçar aqui que a posição da parábola no plano cartesiano ela é bastante variada, tá? Ela, além de ter essas duas possibilidades, né, ela pode, por exemplo, cruzar o eixo x, não cruzar o eixo x, tocar o eixo x. Então, ao todo, você tem 6 possibilidades em relação à posição dela no plano cartesiano e em relação aos eixos do plano. Então, eu reforço aqui que você assista, de fato, essa aula aqui que eu coloquei na descrição do vídeo, para que você tenha uma visão mais detalhada do assunto, beleza? Bom, então vamos lá.
f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos ver é a concavidade. Exatamente, saber se ela está com a concavidade apontada para cima. Lembrando que concavidade é essa região, ó. Então, aqui ela está apontada para cima, aqui a região côncava está apontada para baixo. E o parâmetro que determina a concavidade é o coeficiente A da função. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, se o A for maior do que zero, então a concavidade estará apontada para cima. Caso contrário, se a concavidade está apontada para baixo, é porque o coeficiente A é negativo. Então, no nosso exemplo, o A é 1. Então, observe que A é igual a 1 e, portanto, concavidade apontada para cima. Então, é esse formato aqui. Então, observe que a simples observação do sinal do A já nos dá uma boa ideia da do nosso gráfico. Beleza? Bom, próximo elemento, raízes. Galera, raiz é para qualquer função. É o valor de x ou os valores de x. No nosso caso, a gente pode ter até duas raízes. São os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Ou seja, pegando a função e igualando a zero, eu determino a função, tá bom? Eu vou resolver essa equação aqui por soma e produto. Ou seja, eu vou observar o valor de b aqui, que é menos 4, sabendo que a soma é menos b sobre a. Eu sei que a soma, então, das raízes é dada por 4 e o produto é c sobre a. Como a é 1, o produto é 3. Então, eu pensando aqui em dois números cuja soma é 4 e o produto é 3, automaticamente me vem os valores 1 e 3, tá? Você pode usar a fórmula de Bhaskara sem o menor problema. Inclusive, até vai ser um certo adianto, porque você já vai mais à frente precisar, inclusive, do valor de delta, tá? Então, aqui eu já tenho as minhas raízes. Por soma e produto, x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3. Observe que 1 mais 3 dá 4. Lembrando que a soma é menos b sobre a, então é o inverso aqui. E o produto é c sobre a, né, que dá 3. Então 1 vezes 3 dá 3. Maravilha. Fechou. Então, o que isso aqui me traduz geometricamente, Fabrício? As raízes são a interseção do gráfico com o eixo x. Ou seja, eu já sei que a minha parábola vai cruzar o eixo x em 1 e em 3. Show? Maravilha! Por último, interseção com o eixo y. Galera, essa é fácil, ó. Só vir aqui, ó. Olhou para o C, determinou o valor do C, pode marcar sobre o eixo y. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Por quê, galera? Porque eu sei que o gráfico vai cruzar o eixo y na ordenada cujo valor está indicado por C. 3. Pronto. Então, ó, já temos aqui quase que o desenho da nossa parábola. Só precisamos do vértice da parábola, que é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo do gráfico, beleza? Para isso, nós temos as seguintes fórmulas. Menos b sobre 2a para o x do vértice, y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, calculando aqui, menos b sobre a. O b é menos 4, então fica menos 4 sobre 2 vezes o valor de a. Fazendo aqui as contas, 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? E, por último, menos delta sobre 4a me dá o y do vértice. Então, vamos calcular aqui o delta rapidinho. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Fazendo as contas, 16 menos 12 dá 4. Então, substituindo aqui, nós temos menos 4 sobre 4 vezes 1 dá 4, e isso é igual a menos 1. Então, eu achei as coordenadas do vértice. Então, vou marcar aqui, ó, 2 e menos 1. Tá aqui. Então, esse ponto é o meu vértice da parábola. E, portanto, tá aqui, ó. Quando eu traço a curva, aparece o gráfico da função quadrática. Beleza? Então,
Reforçando aqui, o vértice é um ponto super importante, tá? Ele tem uma tradução, né, de ponto mínimo, por exemplo, quando a concavidade está apontada para cima, e quando você tem a concavidade apontada para baixo, nós temos um valor máximo da função, tá? E é sobre isso que nós vamos atacar na questão. Vamos lá, vem comigo. Uma bala é atirada de um canhão, como mostra a figura, e descreve uma parábola de equação y igual a menos 3x ao quadrado mais 60x, sendo x e y medidos em metros. A altura máxima atingida pela bala é... Vamos nessa então? Já reproduzi aqui a nossa figura, então observe que ela descreve uma trajetória parabólica e a equação que descreve o movimento é dada por menos 3x ao quadrado mais 60x. Ele quer saber a altura máxima. Então observe que a altura máxima ocorre justamente no ponto que nós chamamos de vértice. E essa altura ela vai ser traduzida pelo y do vértice. Então a altura máxima ela será dada nessa situação pelo y do vértice. Então basta a gente calcular o y do vértice. Então lembrando, ó, y do vértice menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado, ou seja, 60 ao quadrado, menos 4a, que vale menos 3, vezes o c. Só que observe que o c aqui é zero. Então, toda essa parte aqui dá zero, logo delta é 3.600. Foi? Beleza? Agora, ó, vamos substituir. Então vai ficar assim, ó, menos 3.600 dividido por 4a. 4 vezes menos 3. Maravilha. Então, efetuando aqui as continhas, temos menos 3.600 sobre menos 12. Menos com menos dá mais. E, finalmente, 3.600 dividido por 12 é precisamente 300. Então, as unidades estão em metros, logo a resposta 300 metros, e isso você encontra no item A da sua questão. Maravilha, galera! Fechamos aqui função quadrática. Agora nós vamos abordar duas funções diferentes, tá? Nunca caíram anteriormente nas provas, mas está no edital e, portanto, nós vamos falar delas, tá? Função exponencial primeiramente. Vamos lá. Função exponencial tem um comportamento um pouco diferente das funções que nós vimos até agora. Então, primeiramente, a função exponencial é definida dos reais para os reais positivos. Então, observe que o contradomínio só os positivos. E toda função da forma f de x igual a a elevado a x, onde o a é positivo e diferente de 1, será chamada de função exponencial. Então, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, observe que nós temos uma potência de base 2 e o expoente é a nossa variável. Então, é por esse motivo que ela se torna exponencial. Bom, a função g de x aqui, por exemplo, a base é 1/2. Observe que a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, nós temos duas situações que representam casos de função exponencial. Então eu vou montar com vocês o gráfico dessas duas funções para observar o comportamento delas e tirar algumas conclusões, beleza? Então, primeiramente, vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Então a gente pode escolher para x qualquer número real. É claro que a gente vai escolher números que nos favoreçam em termos de contas. Então, eu vou colocar aqui x menos 1, 0, 1 e 2. E vamos observar as suas imagens, tá? Então, 2 elevado a menos 1, observe, 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é menos 1, significa que você tem que inverter a base.
Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Maravilha. Todo número elevado a zero é 1. 2 elevado a zero é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. Bom, já observou que vai ter que sacar um pouquinho de potenciação. Então, faça uma bela revisão sobre potenciação. Maravilha! Agora, vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, para x igual a menos 1, y igual a meio, então está aqui esse ponto, menos 1 meio, então vou marcar aqui. Quando x é 0, y igual a 1, então está aqui o outro ponto. Para x igual a 1, y igual a 2, então está aqui o meu terceiro ponto. Quando x igual a 2, y igual a 4, então está aqui o meu quarto ponto determinado. Então, observe que nós temos aqui a seguinte curva. Olha lá. Vou traçar para você observar. Esse comportamento é um comportamento exponencial. Ela cresce muito rapidamente, beleza? Bom, agora eu vou fazer o mesmo para essa função e aí depois a gente compara as duas. Bom, aqui eu vou escolher os seguintes valores. Menos 2, menos 1, 0, 1. Por exemplo, tá? Meio elevado a menos 2, observe, o menos inverte a base. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1, ou 2. 2 ao quadrado dá 4. Maravilha, primeiro pontinho já foi. Menos 1 agora, meio elevado a menos 1. Inverte a base, 2. Todo número elevado a 0 dá 1. Meio elevado a 1 é a própria base. Então, marcando esses pontos, x igual a menos 2, y igual a 4, então está aqui, primeiro ponto aqui, menos 1 e 2, então menos 1 e 2 está aqui esse ponto. Perfeito. X igual a 0, y igual a 1, está aqui. X igual a 1, y igual a meio, está aqui. Bom, temos a curva, olha lá. Perfeito. Bom, galera, é o seguinte. Se a base for um número positivo, e tem que ser positivo, na verdade é sempre positivo, perdão, se a base for maior do que 1, né, por exemplo 2, nós vamos ter sempre esse formato da função. E nós vamos dizer que a função ela é crescente. Olha aqui, ó, ela está crescendo. Então, crescente é a função, é exponencial toda vez que a base for maior do que 1. Perfeito? E quando a função é decrescente, é porque a base é um número compreendido entre 0 e 1, que é o caso aqui. São essas duas situações possíveis, tá? Então vamos ver como que isso pode aparecer na sua prova. Vamos lá. O gráfico abaixo representa a função f, cuja lei é f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x, sendo a e b constantes positivas. Determine o valor de a vezes b. Bom, primeira coisa que de repente você já olhou e falou, ué, já mudou a coisa? Calma. Essa função, f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x, continua sendo uma função exponencial. Claro que aqui houve algumas modificações, por exemplo, esse a, na verdade, ele é um valor que faz o gráfico da função subir ou descer, dependendo do seu sinal. Se ele for positivo, ele sobe. Se ele for negativo, ele desce, tá? Então não se assuste, porque continua sendo uma função exponencial, uma vez que o expoente é a nossa variável. Beleza? Então, com calma, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar o gráfico e retirar do gráfico as informações possíveis para determinar o valor de a e b.
Então a primeira coisa que eu vou observar com vocês é o seguinte, olha só. Notem que esse ponto aqui possui coordenada x igual a 0 e y igual a 3. Então, se eu substituir na minha função, olha o que acontece. Lembrando que o y é f de x. Então, eu tenho 3, porque ó, esse ponto tem coordenada x igual a 0 e y igual a 3. Então, 3 é igual a mais b vezes 2 elevado a 0. Então, estou falando exatamente desse ponto aqui. X igual a 0, y igual a 3. Beleza? Depois a gente faz uma observaçãozinha interessante. Bom, então, efetuando aqui as continhas, nós temos 3 igual a mais 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes b dá b. Ou ainda, a mais b é igual a 3. Foi? Seguinte, outra informação. Esse ponto, o x vale 1, enquanto o y vale 5. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou substituir. Y é 5, então vai ficar 5 igual a mais b vezes 2 elevado a 1. Note que quando x é 1, o y é 5. Fazendo aqui as contas, nós temos que 5 é igual a mais 2b. Ou ainda, a mais 2b é igual a 5. Maravilha! O que eu vou fazer? Ó? Vou usar essa primeira equação, a mais b é igual a 3, e montar um sistema de equações do primeiro grau. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa daqui ó, por menos 1, aí vai ficar menos a, menos b, menos 3. E em seguida, somar as equações. Então, observe, a somado com menos a, estou somando as duas equações, vai dar 0, cancela. 2 somado com menos 2b, perdão, somado com menos b dá b. Então, já determinei o b. E 5 somado com menos 3 é a mesma coisa que 5 menos 3 dá 2. Claro que se o b vale 2, quem é o a? O a, naturalmente, vai ser 1, porque 1 mais 2 dá 3, tá? Claro que você pode substituir. Como ele pede o valor de a vezes b, a vezes b é 2 vezes 1, que é 2. Bom, finalizando agora, função exponencial, vamos à nossa última função da aula, que é logarítmica. Vamos encerrar então essa contagem regressiva falando de função logarítmica. Se você gostou do nosso trabalho, se você curtiu, deixa aí seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque isso é bastante importante para que eu possa dar continuidade a esse trabalho. Beleza? Bom, vamos lá. Antes de falar de função logarítmica, a gente precisa saber o que é logaritmo. Fabrício, o que é logaritmo? Porque isso sempre me assustou. Então, olha só. Primeiramente, observe essa pequena equação que eu coloquei no quadro. 3 elevado a x igual a 9. 3 elevado a quanto dá 9? Aí você deve estar se respondendo aí rapidamente. Pô, Fabrício, isso é fácil. 2, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Perfeito. Você respondeu corretamente. E se você respondeu corretamente a essa equação, de forma equivalente, você vai fazer a mesma pergunta para o log de 9 na base 3. 3, a base, elevado a quanto dá 9? 2. Pronto. Fim. 3 ao quadrado dá 9. Log de 9 na base 3 é igual a 2. Então, você tem diante dos seus olhos uma equivalência entre responder essa equação, que eu tenho certeza que você não teve o menor problema, e se você não teve problemas para responder, certamente você não terá problemas para calcular logaritmos. Pronto. Essa é a definição de logaritmo. Log de a na base b é igual a x, c e somente c, b elevado a x é igual a
Presta atenção nesse movimento, ó. B elevado a x é igual a 3 ao quadrado dá 9. Pronto. Se você entendeu isso, você já está apto a estudar função logarítmica. É claro que eu sugiro a vocês que assistam a aula que eu vou colocar aqui o link na descrição sobre logaritmos, porque isso vai te fazer ter uma visão melhor sobre propriedades, condição de existência, tá bom? Mas por hora isso aqui é o suficiente. Eu só vou finalizar falando aqui com mais um exemplo, ó, log de 1000 na base 10. A gente chama esse logaritmo de logaritmo decimal, toda vez que a base é 10. Inclusive, ela pode nem aparecer dessa forma, mas você já sabe que a base é 10, tá legal? Então aqui a pergunta é, 10 elevado a quanto dá 1000? Qual é a resposta? É 3, por quê? Porque 10 ao cubo, que aqui lembrando a base é 10, 10 ao cubo é 1000. Pronto, é isso, galera. Então isso é o suficiente para entender função logarítmica, diferentemente de logaritmos. Então, dá uma corrida lá naquela aula que eu já coloquei aqui para você na descrição. Então, beleza, vamos lá. Função logarítmica é definida da seguinte forma. Ela tem domínio nos reais positivos, vai nos reais, e a função tem o formato log de x na base b, onde b é maior do que 0 e diferente de 1. Então aqui a gente tem a definição, a formalidade da função logarítmica. Muito bem, então vamos ao gráfico. Eu vou fazer um exemplo da construção do gráfico, tá? E depois eu adianto a vocês que quando a base for um número compreendido entre 0 e 1, ela vai modificar. Beleza? Show! Então vamos à construção. Como todo gráfico de função, você pode atribuir valores, desde que esteja no domínio, claro, para x e calcular a sua imagem através da função. Pois bem, claro que eu vou escolher valores que sejam favoráveis para o cálculo. Observe que como aqui eu tenho base 2, e lembrando, eu tenho que resolver aquelas equações exponenciais, eu vou escolher potências de 2 para poder resolver de uma forma mais simples. Então, por exemplo, x igual a meio, log de meio na base 2. 2 elevado a quanto dá meio, Fabrício? 2 elevado a menos 1, porque lembrando que menos 1 inverte a base. Então, aqui eu tenho log de meio na base 2 é menos 1, porque 2 elevado a menos 1 dá meio. Fechou? Vamos lá, ó. Log de 1 na base 2. 2 elevado a quanto dá 1? 2 elevado a 0. Isso aí, meu amigo. Está observando que você precisa estudar potenciação. Vai vendo. Então, 2 elevado a 0 dá 1. Para 2, log de 2 na base 2. Ó, 2 elevado a quanto vai dar 2? Ah, essa é fácil, Fabrício. É 1. 2 elevado a 1 é 2. Log de 4, observe que eu estou substituindo toda hora aqui os valores de x. Ó. Log de 4 na base 2. Eu já ouvi. É 2, né? Por quê? 2 ao quadrado dá 4. Pronto. Aí, o que vai acontecer, galera? Vamos marcar esses pontos. Ó. X igual a meio. Então, vou marcar aqui. Ó. Meio. O valor de y é menos 1. Então, tá aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto. X igual a 1. Y igual a 0. Então, tá aqui o meu segundo ponto. X igual a 2. Y igual a 1. Então, tá aqui meu outro ponto. X igual a 2. Y igual a 1. Maravilha. E por fim, x igual a 4, y igual a 2. Está aqui o meu último ponto que eu marquei ali na minha tabelinha. E aí surge aqui o gráfico da função logaritmo. Assim, ó. Pronto. Então ela cresce dessa forma. E observe que eu já disse que cresce. Então, por quê? Porque quando você tem a base do logaritmo um número maior do que 1, você vai ter uma função crescente. Já se a base do logaritmo for um número compreendido entre 0 e 1, você vai ter uma função decrescente. Ela vai estar nesse formato, beleza? Bom, então vamos ver como isso pode aparecer na sua prova. Vamos lá, questão na tela. A figura abaixo mostra o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2.
determine a área da figura achurada. Vamos lá então, seguinte, temos aqui uma região que foi destacada aqui com achuras, e esse quadrilátero ele é um trapézio, né? Um trapézio, inclusive, retângulo. Então observe que eu tenho essa base, e aqui a distância é a altura. Então, de cara, eu já posso até dizer que a altura desse trapézio é 4. Beleza? Ó, porque a distância daqui para cá, de 4 para 8, é 8 menos 4, que dá 4. Então, me resta saber calcular e determinar, na verdade, a medida das bases. Por quê? Vamos lembrar, a área de um trapézio é dada por base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, note que eu já tenho a altura, que é 4. Então, eu preciso da base menor e da base maior. Então, observe que eu posso determinar, eu vou determinar, na verdade, que essa medida corresponde à ordenada quando x é igual a 4. Então, eu vou substituir na função para x igual a 4. Então, ó, f de 4 é o log de 4 na base 2. Então, observe que log de 4 na base 2 é 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui vale 2. Olha aí. Muito bem. E vamos fazer o mesmo para a base maior. A base maior, ela vai ser determinada aplicando o 8 na função ali. Então, vamos calcular f de 8. f de 8 é o log de 8 na base 2. 2 elevado a quanto dá 8, galera? Isso aí, 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Então, agora, eu tenho todos os valores necessários para calcular a área desse trapézio. Então, a área do trapézio é base maior, que nós acabamos de achar, 3, mais base menor, que também calculamos, 2, sobre 2, vezes a altura. Cuidado só que esse 2 aqui é da fórmula, né? Para não confundir. Vezes a altura, que 4. Pronto. Vamos fazer as contas. Vou simplificar aqui 4 com esse 2, aqui dá 2. 3 mais 2 dá 5. E 5 vezes 2 dá 10. Pronto. Então tá lá a área da figura. Bom, galera, ficamos então por aqui nessa contagem regressiva. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado de uma maneira ou de outra. Falou, um forte abraço e aguardem a próxima.